Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Tayana Buquerque Kirchhoff, nutricionista e naturopata, e hoje estou falando diretamente aqui de Lübeck, na Alemanha, dentro de um dos maiores laboratórios de alergias e intolerâncias alimentares aqui da Europa. E o tema de vídeos que eu vou gravar aqui na Alemanha é justamente sobre intolerância alimentar. Então, o vídeo de hoje eu vou explicar basicamente qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar, algo que a maioria das pessoas confunde ou desconhece, e eu espero poder esclarecer alguma das suas dúvidas, mas antes disso eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e apertar no sininho para continuar recebendo todas as minhas notificações. Bem, vamos lá para o conceito clássico do que é uma intolerância alimentar. Então, intolerância alimentar é quando você tem algum tipo de reação a algum alimento, mas que ela não é mediada pelo teu sistema imunológico. Existem, na verdade, dois tipos de intolerância alimentar, mas o que difere basicamente as intolerâncias alimentares das alergias alimentares é que as alergias alimentares já vai ter uma resposta imunológica. Normalmente, quando você tem alergia a algum determinado alimento, você tem aquelas reações mais imediatas, como por exemplo, se você tem alergia a um camarão, você pode começar a se coçar, você pode ficar vermelho, você pode ter um edema de glote, pode até chegar a ter um choque anafilático, que é uma coisa muito grave. Mas no caso de uma intolerância alimentar, isso não vai lhe levar a um risco de morte, né? É claro que existem dois tipos de intolerâncias alimentares, isso é muito importante que vocês saibam, porque são duas coisas completamente diferentes. Existe um tipo de intolerância alimentar, como por exemplo a intolerância à lactose, que é mais um problema enzimático. É quando você não consegue fazer a digestão adequada de determinado alimento. Então, nesse sentido, o seu sistema gastrointestinal, o seu intestino, basicamente, ele reage e você pode ter uma diarreia, por exemplo. Mas existe um outro tipo de intolerância alimentar que é como se fosse uma alergia, é classificado como um tipo de alergia, só que a reação ela não é imediata como a alergia clássica, ela tem uma reação tardia. Isso significa que se você consome, por exemplo, café, vamos supor que você tenha uma intolerância alimentar a café. Não é uma questão enzimática, não é uma questão de digestão no seu organismo. É que o seu corpo, ele interpreta aquele café como uma substância estranha e aquilo, depois de algumas horas ou até mesmo depois de alguns dias, pode lhe trazer, por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Então, é claro que vocês já devem ter ouvido falar de alguém ou você mesmo tem algum problema do tipo, quando eu como determinado alimento, depois eu fico meio mole, depois eu tenho dor de cabeça, a minha rinite ataca. Então, são mais ou menos nesse sentido, né, o conjunto de sintomas que vão aparecendo com as alergias, com as intolerâncias alimentares que a gente chama de tardias. São alergias alimentares tardias. Não é como uma alergia clássica, não te dá uma reação imediata. Bem, essa é a principal diferença entre alergia e intolerância alimentar. É claro que se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder.
Mas se você conhece alguém ou você mesmo sofre de algum problema relacionado a alimento, vou pedir para você mandar uma mensagem para mim, compartilhar esse vídeo com quem precisa, com algum amigo de repente. E olha, não perca que no próximo vídeo eu vou dar muito mais detalhes sobre as intolerâncias alimentares. Eu espero você, até lá. Tchau, tchau!